Capítulo 1. Para todos vocês saberem quem são os micro-organismos, onde eles vivem, do que se alimentam. São muitas dúvidas que nós temos. Então este capítulo vai ser voltado para toda esta área e vocês irão ficar mais a par de toda a situação do que os micro-organismos podem acontecer e fornecer para nós. O conceito de microbiologia é um conceito bem que já vem do nosso dia a dia, que é o estudo da vida dos micro-organismos e suas características morfológicas. Ou seja, nós vamos estudar a vida de todos os micro-organismos, aqueles seres que não conseguimos ver a olho nu, e todas as suas características morfotintoriais, ou seja, as características morfológicas, como eles reagem, como eles se comportam, e tentoriais, através de suas características visíveis, como nós poderemos visualizar esses organismos, como nós poderemos classificá-los. Então, a microbiologia é basicamente isso. Como eu falei anteriormente, os micro-organismos são seres que são impossivelmente observados a olho nu. Então, dentre eles temos quais? As bactérias, os fungos e os vírus, que são os que mais são estudados na área microbiológica médica, que é a área que nós atuamos. Embora alguns fungos eles conseguem atingir um tamanho macroscópico, quando nós fazemos as culturas dos mesmos, podemos visualizá-los de forma que não precise do veículo, do microscópio óptico. Também temos nesses estudos microbiológicos os helmintos e protozoários, e ácaros. Eles são estudados em parasitologia, que é outra disciplina que vocês vão ter um momento com ela. Então, o que nós vamos ver na nossa disciplina de microbiologia são o estudo das bactérias, fungos e vírus. Exemplo dos micro-organismos em uma imagem. Aqui acima tem os vírus, fungos que são bem utilizados, né, no nosso dia a dia, nós temos mais vivência com os fungos, que podem ser vistos macroscopicamente também, e as bactérias, que são impossíveis de ser vistas a olho nu. Mas aqui nós poderemos ver algumas características de cada meio de cultura. Então, nestes meios de cultura, vamos poder observar a qual reino essa bactéria pertence, a qual classificação ela é dada. Os micro-organismos são seres ubíquos, ou seja, o que são seres ubíquos? Eles podem sobreviver sob as mais diversas condições climáticas, que isso se denomina ubíquos, ou seja, nós temos bactérias que conseguem sobreviver em partes sólidas, certo? Até aí tudo bem. Mas também temos bactérias que podem sobreviver às condições mais quentes possíveis. Exemplo, em vulcões, em chamas de vulcões. Essas bactérias podem sobreviver lá, determinadas bactérias. E algumas bactérias também podem sobreviver em meios aquáticos. Então, assim, os seres são ubíquos por isso, porque eles podem sobreviver sob as mais diversas condições climáticas. Eles fazem parte de nossa microbiota normal, das plantas e animais. Ou seja, nós temos micro-organismos que são benéficos para nós. Nós vamos precisar deles. E também são milhões em termos de quantidade. Exemplo, nós temos diversos tipos de bactérias em diversos tipos de locais. E também eles podem formar vários tipos de unidades formadoras de colônia, que vocês vão ver a seguir nas outras aulas. A relação para que um ser sobreviva em um local depende do outro, é chamada de mutualismo. Exemplo, os fungos e o líquens. Aqui é o que nós vamos ver sobre mutualismo e comensalismo. Vocês devem ter ouvido isso em alguma época das suas vidas.
que é mutualismo e comensalismo, seres mutualistas e seres comensais. Então é isso, para que haja uma relação em que um ser sobreviva em um local dependendo do outro, é chamada de mutualismo. Ele necessita do outro ser para que sobreviva. Exemplo, os fungos e os líquens. A relação em que um ser se beneficia dos restos de comidas em que o outro animal realizou, sendo para que o animal que cedeu o alimento não tenha nenhum ganho, nenhum prejuízo, é o tubarão e a rêmora. Exemplo, no comensalismo, o tubarão ele vai estar lá, ele vai se alimentar e aqueles restos de comida não vai servir para ele de forma alguma. Ele já fez a absorção toda no organismo dele e aquilo que ficou nos restos dos dentes dele, ele não vai precisar. É uma coisa que não vai trazer nenhum benefício para ele e nenhum prejuízo. Então a rêmora chega lá e se alimenta daquele resto que o tubarão deixou. Então isso é chamado de comensalismo. Deu para entender, pessoal? Micro-organismos patológicos. Quem são? Como o próprio nome já diz, patológicos, ou seja, eles causam patologias e deteriorização de equipamentos e alimentos, quando não devidamente higienizados ou desinfetados ou mal armazenados. Ou seja, um exemplo para vocês salientar é no caso da Cândida. A mulher tem a Cândida em seu organismo, em sua flora vaginal. Então essa Cândida, ela por algum motivo, ela vai ser disseminada por vários fatores. Então ela vai causar uma infecção, uma patologia na mulher que disseminou a Cândida. E em equipamentos, nós temos muito em hospitais, equipamentos que são mal higienizados, então vai ser deteriorizado. Então para isso tem que ter uma desinfecção para que não haja esses danos causados. Esse exercício de fixação, eu quero que vocês façam esses exercícios para que ajudem nas futuras avaliações. Então eu sempre seleciono alguns exercícios em 3 partes para que fique bem fácil para vocês aprenderem. Então vocês vão conceituar microbiologia, todo aquele conceito que eu falei no início. Os micro-organismos podem ser vistos a olho nu? E aí, pessoal, podem ser vistos? Se sim, respondam sim. Se não, respondam não. E vocês também vão explicar se existe algum ser que nós não podemos ver a olho nu e vai explicar tudo aqui nessa questão. Se existe, se não existe, vai explicar o porquê, certo? O que denomina-se ubiquidade? Lembra que eu falei o que é ubiquidade? Então vocês vão explicar tudo o que nós temos aqui no material que explica o que é ubiquidade, o que são esses micro-organismos, por que eles conseguem sobreviver em tais locais, o que é ubiquidade. A diferença entre mutualismo e comensalismo. E aí, pessoal, vocês vão ter que observar aqueles seres que necessitam de restos de outros, aqueles que não, e vocês vão explicar nessa questão, certo? O que são micro-organismos patológicos? Por que pode ocorrer a patogenicidade? Quero que vocês me digam o que são eles, quais são esses seres, o que eles podem causar e o porquê ocorre a patogenicidade, que eu falei aqui. Ocorre porque, aí vocês vão explicar tudo isso. Então, pessoal, essa aula é bem curta, a introdução. Quero que vocês peguem toda essa parte do conceito de microbiologia, para quando a gente chegar nas próximas aulas, vocês já tenham uma noção. Então, boas práticas para vocês, boas aulas para vocês, perdão, e até as próximas aulas.